Imagina ser uma criança e ouvir todos os dias que o seu sonho não era para você. Porque você era menina, porque era pobre, porque ninguém acreditava. Mas foi exatamente dessa dor que nasceu uma lenda do futebol. Ela nasceu em um lugar onde muitos sonhos morrem antes mesmo de começar. Pobre, negra, menina. E ainda por cima, queria jogar futebol. Em um país onde ouviu inúmeras vezes que futebol não era coisa de mulher, ela decidiu fazer exatamente aquilo que diziam ser impossível. Mas ninguém imaginava que aquela menina magrinha, do interior de Alagoas, se tornaria uma lenda. Uma mulher que pisaria nos maiores estádios do planeta. Uma jogadora tão absurda que seria comparada a reis do futebol. Essa é a história da mulher que transformou dor em força. Uma história de uma rainha. A história de Marta Vieira da Silva. Marta nasceu em uma cidade pequena, chamada Dois Riachos, no sertão de Alagoas. E se você acha que o começo foi fácil, nem perto disso. Ela cresceu em meio à pobreza, enfrentando dificuldades financeiras e preconceito desde muito nova. Enquanto muitas crianças tinham brinquedos, Marta tinha criatividade. A bola, muitas vezes improvisada. O campo, qualquer espaço vazio servia. No espaçozinho, não era nem campo, né? Tinha uns espaços lá de terra batida e eu jogava com os meus primos. Mas existia um detalhe que incomodava muita gente. Ela jogava futebol melhor do que muitos meninos. E isso gerava críticas. Porque naquela época, para muita gente, menina não podia jogar bola. Agora, imagine escutar isso todos os dias. Vai brincar de boneca. Futebol é para homem. Você nunca vai conseguir. Muita gente teria desistido. Mas Marta parecia ter nascido com uma coisa rara, uma fome gigante de vencer. E o mais impressionante, o pior ainda estava por vir. Porque quando ela finalmente teve uma chance, quase perdeu tudo. Ainda adolescente, Marta saiu de casa para tentar a vida no futebol. E aqui começa a parte que muita gente não conhece. Ela precisou deixar família, conforto e segurança. Era literalmente apostar tudo em um sonho. Sem garantias, sem dinheiro, sem fama, sem saber se daria certo. Mas tinha uma coisa que ninguém conseguia ignorar. O talento dela era assustador. Dribles rápidos, velocidade, inteligência, finalização. Ela parecia jogar vendo o jogo alguns segundos antes dos outros. Logo começou a chamar a atenção em clubes e na seleção brasileira. E então, o mundo descobriu Marta. Quando colocou a camisa do Brasil, algo mudou. Ela não entrou apenas para jogar, ela entrou para fazer história. Enquanto muita gente ainda desacreditava do futebol feminino, Marta dava um recado dentro de campo. Vocês vão ter que olhar para nós. E ela fazia isso do jeito mais cruel possível, fazendo gols, muitos gols, driblando defensoras como se estivesse jogando videogame no modo fácil. Parecia até injusto, tipo aquele personagem apelão que ninguém consegue parar. Ela se tornou uma das maiores artilheiras da história das Copas. Virou um símbolo mundial do futebol feminino. Ela conquistou várias vezes o prêmio de melhor jogadora do mundo. Algo que parecia impossível para aquela menina pobre do interior. A garota que escutava não virou inspiração para milhões de meninas. Especialmente meninas negras, meninas pobres, meninas desacreditadas. Como se dissesse, seu começo não decide seu final. Mas existe algo que talvez seja ainda maior do que os títulos. O legado. Porque Marta abriu portas. Antes dela,
muita gente nem assistia futebol feminino. Depois dela, o jogo mudou. Ela ajudou meninas a acreditarem que também poderiam sonhar, que poderiam ocupar espaços, que talento não tem gênero. E talvez a frase mais poderosa da história dela seja justamente essa. Às vezes, o mundo ri do seu sonho, até o dia em que ele começa a dar certo. Hoje, quando alguém fala de futebol feminino, um nome sempre aparece primeiro: Marta. E a pergunta é: quantas meninas hoje pode sonhar a possibilidade de ser uma jogadora de futebol graças a Marta? Uma coisa é certa: enquanto o mundo discutia Pelé e Messi, uma brasileira já havia superado os dois em gols de Copa. Pelé marcou 12 gols em Copa. Messi fez 13 gols. Marta marcou 17 gols em Copas do Mundo femininas, tornando-se a maior artilheira da história do torneio feminino. E o detalhe mais importante: em 2026, ela vai estar lá novamente, e esse número de gols vai aumentar com certeza. O talento de Marta Vieira da Silva é amplamente reconhecido como um dos maiores e mais impactantes da história do futebol mundial, justificando seu título de Rainha do Futebol. Sua genialidade combina uma habilidade técnica rara, inteligência tática extraordinária e um pioneirismo que mudou as estruturas do esporte feminino. E Marta foi eleita a melhor do mundo 6 vezes pela FIFA. Mais do que muitos craques homens que dominaram gerações. Ela venceu 6 vezes o prêmio de melhor do planeta. Mas ainda há quem não conheça a sua história. Se você curtiu essa história, clica no sininho, compartilha e divulga por que temos a melhor jogadora do planeta aqui no Brasil. E o nome dela é Marta Vieira da Silva. Ah, não esqueça do like no nosso canal.